Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que Deus possa abençoar nosso dia, nossa semana e o nosso mês em nome de Jesus, amém? Bom, infelizmente o último vídeo da parte 3 de Gênesis também infelizmente deu problema e por isso eu estou tendo que regravar ele novamente, mas eu creio em nome de Jesus que será a bênção também em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guiado, nos tomado pela nossa mão direita, tem dito para nós não temer, porque o Senhor é conosco. Senhor, em nome de Jesus, assim como eu sempre peço, abra a nossa mente, em nome de Jesus, para que nós venhamos entender e compreender exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, me usa como um canal de bênção para a vida das pessoas que estão ouvindo este estudo, Pai. Em nome de Jesus, que venha ficar algo claro e sem nenhum tipo de dúvida, Pai. Mas que verdadeiramente o Senhor venha esclarecer, meu Pai, todas as nossas dúvidas. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus, então na semana passada nós conseguimos ir até o capítulo 5, né? E hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 6, que fala sobre a corrupção da humanidade. Aí hoje nós já vamos pegar também a Arca de Noé e vamos seguir em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 7. Se você quiser abrir aí, Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis dos passados, homens famosos. O Senhor Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Amém? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa situação que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem? Se arrependeu de ter feito... Coitado, até os animais entraram na roda. O Senhor se arrependeu de ter feito tudo. Vamos lá, aqui no versículo 2 é o ápice da malignidade humana. Aqui o versículo 2 é a situação assim, a pior das piores situações. Vai nos dizendo da seguinte forma: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. O que acontece, queridos? Existem duas vertentes entre os teólogos, a qual eles conversam, comentam e não chegam a um consenso comum. Geralmente não dá para chegar, cada um defende a sua própria tese, mas existem duas que são as mais fortes. A primeira vertente que eu quero trazer é a que eu não acredito, tá? Mas a primeira vertente é que aqui, nessa parte, os homens, os filhos de Deus,
Está dizendo sobre homens piedosos, filhos de Caim, homens amorosos e atenciosos, né? Que escolheram outras mulheres para se casarem. Só que, para mim, no meu entendimento, não faz muito sentido. Para mim, faz um pouco mais sentido a segunda tese, que seria os filhos de Deus aqui serem os anjos caídos. Por quê? Imagina para você ver, imagina na sua mente, anjos tendo relações com seres humanos. Seria algo extremamente terrível, horrendo. E aqui a Bíblia também nos fala no versículo 4 que naqueles dias haviam nefilins na terra. O que seria nefilins? Seriam caídos, seria seres humanos corrompidos, e eles eram gigantes, né? Eles eram gigantes aqui nessa terra. E o que acontece? Imagina, vamos lá, um homem com uma mulher é um DNA de um homem normal com um DNA de uma mulher normal, que ali vai nascer uma criança, um ser humano normal, sem nenhuma alteração. Agora imagina comigo uma mulher normal junto com um DNA de um anjo caído, de um anjo demoníaco. Queridos, essa junção, ela se chama transgenia. É uma união de duas espécies geneticamente diferentes para transformar uma só. Então, o que seria isso aqui? Seriam duas espécies totalmente diferentes, com DNA totalmente diferentes, se unem para gerar apenas uma só, um só DNA, uma só genética, né? E isso seria assim, um ápice de uma malignidade assim, muito grande vindo do ser humano. E essa tese também ela é defendida lá também no livro de Jó. Vamos lá no livro de Jó, para vocês terem noção de algo que confirma essa tese de que os filhos de Deus eram anjos caídos. Então aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, vai nos dizendo: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então ali era uma reunião entre os anjos do Senhor e o Senhor, e Satanás também se apresenta a Deus. Ali é onde começa a ter a conversa entre Deus e Satanás sobre Jó, né? Então aqui está confirmando essa hipótese, essa teoria de que aqui no capítulo 6 está falando sobre anjos caídos. Agora, o que está acontecendo aqui em uma relação sexual entre um anjo do Senhor e uma mulher? É a chamada transgenia, é uma união de duas espécies geneticamente diferentes para transformar em uma só. Vamos supor, um homem comum se relaciona com uma mulher comum. Então é uma genética comum com uma outra genética comum que gera uma outra criança de genética comum. Só que agora um anjo se relaciona com uma mulher de genética comum. É totalmente diferente, queridos, totalmente diferente. Porque a genética do anjo, ela é uma genética muito mais, vamos dizer assim, bem mais elaborada, bem mais forte, bem mais firme. O homem, geralmente, ele é mais frágil comparando com um anjo, né? O homem, ele é bem mais frágil. Para a gente ter uma noção da diferença entre um homem e um anjo, lá no livro de Reis, a partir do segundo Reis, a partir do capítulo 19, vai nos falando sobre o rei Ezequias, que era rei de Judá. Ele recebe uma carta, né,
do rei Senaqueribe, rei de Assíria. E quando ele recebe essa carta falando que o rei da Síria iria invadir ali iria invadir Judá, iria destruir, matar todo mundo, aquela situação toda, o rei Ezequias ele vai até o templo, ele leva aquela carta para o templo, ele mostra, ele lê aquela carta para o Senhor e fala com o Senhor: Senhor, essa afronta aqui ela não é para mim, essa afronta aqui é para o Senhor. Então o profeta Isaías, desculpe, ele é usado para o Senhor para falar ali com o rei Ezequias, para falar que o Senhor iria pelejar por ele, ele não iria precisar guerrear naquela guerra, porque o Senhor iria guerrear por ele. Então fala que naquela noite um anjo desceu, e matou 185.000 homens do rei Senaqueribe. Agora imagina um anjo matando 185.000 homens. Aqui você consegue ter uma noção da diferença do porte de um ser humano para a diferença de um porte de um anjo. Um anjo ele é bem mais alto, um anjo ele é bem mais forte, um anjo ele tem muito mais habilidades que um homem comum, entende? Então assim, imagina a genética de um anjo se fundindo a uma genética de um ser humano. Não vai dar boa coisa. Que foi o que aconteceu? Começou ali a gerar os nefilins, que eram gigantes. Nefilim significa caídos, significa perversos, né? Então, a genética de um se encaixando com a genética de outro, começou a gerar os nefilins. Agora, imagina que, olha, versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Agora imagina, a inclinação do coração e da mente do ser humano era sempre e somente inclinado para o mal. Não tinha nada de bom ali. Mas você sabe por quê? Porque quando o homem ele se afasta de Deus, o homem ele fala com o Senhor: Senhor, fica aqui no cantinho, deixa eu ir viver a minha vida. Quando o homem ele se afasta, ele se esquece de Deus, querido, não sobra nada de bom dentro do homem. Não sobra nada de bom. Sabe por que que eu e por que que você, nós não fazemos coisas erradas, nós não matamos, nós não roubamos, nós não vivemos em perversidade? Você sabe por quê? Não é nem pela lei dos homens, porque se fosse somente pela lei dos homens, olha o tanto de pessoas aí que fazem mesmo a lei dos homens proibindo. Mas eu e você, nós só não estamos inclinados sempre e somente para o mal, porque nós temos intimidade com o Senhor, porque nós nos relacionamos com o Senhor, porque também nós temos assim o temor do Senhor, né? Então é por conta disso que a nossa inclinação não é sempre e somente, mas a partir do momento que nós começamos a nos afastar do Senhor, a nossa inclinação começa a ser sempre e somente para o mal. Amém? Então, em nome de Jesus, não se afaste de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então aqui aí vai nos falando a partir do versículo 6 que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, né? E ele destruiria todo homem, destruiria os animais, destruiria tudo aquilo que o Senhor havia feito e criado. E aqui a partir do versículo 9 começa a nos falar sobre Noé. Que Noé, o Senhor começa a conversar com Noé, começa a falar com Noé, né? E começa a explicar para Noé como é que seria a situação.
Que no versículo 9 vai dizendo: e essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Segura essa informação aqui, que nós vamos precisar dessa informação no futuro, tá? 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Capítulo 7, versículo 1 vai nos dizendo: então, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Agora imagina, meu querido, minha querida, meus irmãos. A Bíblia fala que Noé, aqui no versículo 9 do capítulo 6, vai dizendo que ele era um homem justo e íntegro. Só que no capítulo 7, no versículo 1, fala que ele era o único justo. Nem os seus filhos eram justos. Porque se fosse, o Senhor teria descrito aqui que Noé e os seus filhos eram justos. Mas não, diz que Noé era o único que era justo. Que o Senhor encontrou naquela geração. Então, por isso, o Senhor, ele decide destruir tudo menos Noé. Só que olha só que importante a questão de nome. O Senhor, ele dá muito valor para nomes. Lá no capítulo 5, volta aí 2 capítulos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, olha, deu-lhe o nome, vamos lá no versículo 28, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, versículo 29, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, olha só para você ver. Noé significa descanso, calmaria, tranquilidade. E o pai de Noé teve Noé já profetizando sobre a vida de Noé. Olha o que ele profetiza. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então olha a importância de procurar e discernir qual é o significado do nome dos filhos. Querido, em nome de Jesus, quando você for ter o seu filho, em nome de Jesus, consagre o seu filho ao Senhor. Peça ao Senhor direção de qual nome deve se colocar, porque o Senhor utiliza nomes para profetizar sobre vidas e para começar a cumprir propósitos que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 7, o Senhor fala que Noé é o único justo que foi encontrado diante de toda aquela geração, né? Falando em único justo, a gente consegue até lembrar sobre Abraão, quando o Senhor ele decide destruir Sodoma e Gomorra, e ele lembra e fala: poxa, eu vou fazer uma coisa dessa e não vou contar para o meu amigo? Eu vou lá conversar com Abraão e vou contar para Abraão o que eu vou fazer. Então, Abraão ele começa a suplicar por aquelas cidades. E ele fala com o Senhor: Senhor, se porventura o Senhor encontrar 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir essa cidade? E o Senhor fala: não, Abraão, eu não vou destruir se eu encontrar 50 justos. Aí Noé começa a diminuir: mas Senhor, e se o Senhor encontrar 40? Se o Senhor encontrar 40, o Senhor destrói? Não, eu não vou destruir. Senhor, mas e se o Senhor encontrar 20? Se o Senhor encontrar 10 justos? E o Senhor fala: não, eu não vou destruir. Só que parece que o Senhor ele não encontrou nem os 10 justos, porque o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então, o Senhor ele não destruiria se houvesse 10. Por quê? Porque uma semente
começa a ir gerando, começa a ir se multiplicando a 100 por 1, queridos. Então, o Senhor não destruiria por conta de um. Mas aqui a maldade estava tão grande, mas tão grande, que o Senhor decide destruir tudo e começar novamente do zero. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Então chega aqui no versículo 6 do capítulo 7, o Senhor começa a mandar o dilúvio, começa a brotar água da terra, cai água dos céus. Eu acredito que ali muita coisa vai acontecendo, vai brotando muita água ali, né? E dentro daquela situação ali, o dilúvio vai acontecendo, todo mundo vai morrendo, os animais, os seres humanos e tudo mais. O versículo 17 vai dizendo: 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se moviam rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados na terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então o Senhor, ele manda o dilúvio, começa a destruir literalmente tudo. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Só que de repente as águas começam a descer, né? Começa a diminuir, e chega um momento a qual o Senhor vira para Noé e fala: Noé, tá na hora agora de você sair da arca, né? Mas antes disso, vai nos falando, deixa eu só confirmar qual versículo. Versículo 6 do capítulo 8. Passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este dando voltas, depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriram toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. Ele estendeu a sua mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé removeu o teto da arca e viu a superfície da terra, que a terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, e seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão.
Então aqui o Senhor ordena que Noé saísse da arca, né? Por quê? Porque vamos colocar ali que Noé ficou 50 anos construindo aquela arca. E ele usou aquela arca ali durante 150 dias. 50 anos construindo. Noé com toda certeza se apegou àquela arca, querido. Ele não queria sair daquela arca. E assim é nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente constrói, chega um momento que a gente precisa abrir mão. E quando a gente precisa abrir mão, a gente está tão apegado que o Senhor precisa ordenar: ei, desapega, sai disso. Não está na hora de permanecer na arca mais, já está na hora de sair da arca. Saia da arca a qual você está. Então o Senhor, Ele muitas das vezes vai nos mandar sair de onde nós estamos. Amém? A partir do versículo 20 vai falando que depois o Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Ele, tomando alguns animais, aves puros, ofereceu como holocausto ao Senhor, queimando sobre o altar. E o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Aqui o Senhor, primeiro, Noé tem ali uma gratidão com o Senhor. Ele oferece um holocausto ao Senhor, né? E depois o Senhor, ele faz uma promessa, ele faz uma aliança com Noé, que nunca mais destruiria a terra como fez dessa vez. E no versículo 22 fala: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então ali o Senhor, ele começa a fazer uma aliança com Noé, de que enquanto durar a terra, ele nunca mais destruiria a terra, ele nunca mais destruiria os seres humanos e todos os animais, como ele fez desta vez. Amém? E agora nós vamos para uma parte aqui bem importante de algo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Amém? Olha aqui a aliança que o Senhor fez com Noé e toda a sua família a partir do versículo 12. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco da aliança. Queridos, se você tem uma Bíblia mais antiga, nessa tradução aqui vai estar arco da aliança, o arco do Senhor, alguma coisa assim. Só que se você estiver com uma Bíblia mais atual, bastante atual, vai estar escrito aí arco-íris. Eu quero trazer para você uma situação aqui da seguinte: o Senhor em momento nenhum chamou de arco-íris. Não existe arco-íris do Senhor. O arco-íris, na verdade, ele foi batizado como arco-íris por conta de uma deusa chamada Íris. Uma deusa da mitologia grega. Ela tinha ali, eles dizem, né, que ela fazia uma ligação entre a terra e o céu, e várias outras coisas. Mas o íris foi acrescentado por conta dessa deusa Íris. E na verdade, o arco que o Senhor deu nome é o arco da aliança ou o arco do Senhor. Amém? Então, esse arco que nós vemos no céu não se chama arco-íris. Ele se chama arco do Senhor ou arco da aliança, que foi aquilo que o Senhor nomeou.
Depois de muitos anos, Satanás veio, né, naquela forma a qual ele trabalha, copia, mas não faz igual, né? O Senhor, o Satanás, ele sempre copia, mas não faz igual. Ele muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e ele começa a chamar o arco da aliança de arco-íris por conta da deusa chamada Íris, tá? Então eu quero dizer para você, não existe arco-íris, é arco da aliança ou o arco do Senhor. Se você colocar aí na internet, quer ver? Eu tô com o meu computador aberto aqui, ó. Vou colocar aqui etimologia de arco-íris. Vamos lá, a etimologia. A etimologia de arco-íris combina do latim arcos, arco ou curva, com íris, derivado da mitologia grega. Íris era a deusa mensageira que, ao viajar entre o Olimpo e a Terra, deixava o rastro colorido no céu. O termo une a forma física do fenômeno com a figura mitológica. Então aqui está dizendo bem claro. Se você der um Google aí e colocar aí etimologia de arco-íris, você vai ver que o íris foi adicionado por conta dessa deusa chamada Íris. Amém? E como eu disse lá no dia que nós fizemos a gravação que não deu certo, né? Nós fizemos esse estudo, teve algumas pessoas que estavam com a Bíblia e a Bíblia estava escrito arco-íris. E eu falei com essas pessoas, falei, sua Bíblia precisa converter, porque sua Bíblia ainda não é convertida não, porque não existe arco-íris do Senhor, tá bom? É o arco da aliança. Amém? Entendido isso, vamos dar prosseguimento aqui. A partir do versículo 20 vai falando que Noé, ele era agricultor. E Noé, sendo agricultor, depois que ele sai da arca, ele começa ali a cultivar uma vinha. Aquela vinha começa a dar frutos, né? E quando essa vinha dá frutos, ele pega o fruto e ele faz um vinho. Noé bebe desse vinho, ele literalmente enche a cara do vinho. E quando ele enche a cara no vinho, a Bíblia nos fala, a partir do versículo 22, lembra lá dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé? Vamos lá. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, ele disse: maldito seja Canaã. Vamos lá, meu querido. Noé vai lá, bebe todas, literalmente, fica apagado. Acredito eu que, sinceramente, até todo vomitado ali, porque é assim que geralmente os bêbados ficam, né? Vomitado, defecado, urinado, aquela situação deplorável. Cã entra na tenda do seu pai, vê aquela situação e ele sai debochando do seu pai, contando para os seus 2 irmãos, Sem e Jafé. Seus 2 irmãos pegam... Desculpe. Seus 2 irmãos, eles, ao invés de tomar a mesma atitude que seu irmão, de começar a zoar, começar a brincar ali com a situação, eles levam a situação a sério. Eles pegam um pano, algumas bíblias falam uma capa, outras falam que era um pano tipo um lençol, mas eles pegam este pano, entram na tenda de costas para não ver a nudez do seu pai e cobre o seu pai. Quando ele acorda, né, do efeito do vinho, Noé, ele fica sabendo daquilo que seu filho fez e ele começa a declarar: maldito seja Canaã. Mas espera aí,
A Bíblia fala aqui, versículo 22, Cã, pai de Canaã. Então, quem pecou aqui? Foi Cã ou foi Canaã? Quem pecou aqui nessa situação foi Cã. Só que vocês lembram lá, até falei na última aula, e vou falar agora novamente sobre o que o Senhor fala lá nos 10 mandamentos, que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então isso aqui já estava valendo, porque Noé vira e fala, olha, quem pecou foi Cã, mas maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Ou seja, Canaã vai ser escravo dos seus irmãos. E disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Então, aí você me pergunta, pastor, mas por que Noé declara uma maldição sobre a vida do neto e o Senhor acata aquela maldição ali sem questionar, sem falar nada e tal? Queridos, o mundo espiritual ele não tem tempo e nem espaço. O mundo espiritual é tudo real, tudo hoje e agora. O que foi feito há 10 anos atrás está vindo à tona hoje e agora, é como se tivesse sido feito hoje. Não é como o mundo físico, que foi há 20 anos atrás, eu já não lembro mais o que aconteceu há 20 anos atrás. Não é dessa forma. O mundo... Vocês desculpem eu ficar toda hora coçando, irmãos, mas eu tô com alergia, já tô meio antialérgico, mas demora um pouco para fazer efeito. Mas o Senhor, ele já estava valendo todas os 10 mandamentos, só não estava escrito, mas já estava valendo, entende? Então, a Bíblia fala que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E foi isso que aconteceu aqui com Cã. Cã pecou, mas quem arcou com as consequências destes atos foi Canaã e todos os seus descendentes, que foram por anos e anos e anos escravizados pelos seus irmãos, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso um pouco à frente, amém? Então beleza, entendido até aqui, vamos dar continuidade. Capítulo 10 inteiro vai falando sobre as origens dos povos, né? Os jafetitas, os camitas, os semitas. Então, assim, são muitos nomes, são muitas descendências aqui. Você pode estar lendo novamente, pode estar lendo após, quando terminar, se tiver um tempinho aí, amém? Vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11 vai nos falando sobre a Torre de Babel. Foi uma torre, né, que os homens começaram a criar para que o seu próprio nome fosse conhecido em toda a terra. Então vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugares de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo.
E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Pararam de construir a cidade, e por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então o que está acontecendo nessa situação aqui? O Senhor, ele observa que os homens tinham todos uma língua só, todos tinham uma só forma de falar, né? E tendo uma só língua, uma só forma de falar, eles se comunicavam muito facilmente uns com os outros, né? Uma cidade com a outra, um país com o outro. E nessa comunicação eles decidiram: gente, vamos fazer uma torre bem grande, uma torre que vai chegar até os céus, uma torre que nós vamos conseguir alcançar os céus. E a gente construindo essa torre, o nosso nome será conhecido por toda a terra. Nós vamos ser muito famosos. Todos vão conhecer o nosso nome, todos vão conhecer quem somos nós. Então o Senhor, ele começa a observar isso e falou: opa, isso aí não é bom. Isso aí vai ser muito ruim até mesmo para eles. Não vai ser bacana eles construir essa torre. Então o Senhor, ele fala, acredito eu, que com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus, porque ele fala: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então ele está falando aqui no plural: venham e desçamos, vamos descer lá e vamos confundir a língua deles. Então o Senhor, ele desce, confunde a língua de todos, ao nível que hoje brasileiro já não consegue mais conversar com brasileiro, né? Porque são tantos sotaques, tantas formas de falar, são tantas palavras para falar a mesma coisa só no Brasil, que fica difícil, né? Eu mesmo, nós somos mineiros, né? Nós moramos aqui em Minas Gerais. Quando a gente encontra um carioca, um baiano ou um paulista, é muito diferente. Tanto eles ficam caçoando da gente, a gente caçoando deles por conta do nosso ai, o nosso trem. O ai são vários tipos de ai. É um ai para indagar, é um ai para pergunta, é um ai para resposta, é outro ai. Então assim, são vários uais nossos. É a mesma coisa paulista, o carioca, baiano e outros, né? Cada um tem a sua língua nativa ali, parece que a gente nem mora no mesmo país. Então o Senhor confundiu ali a língua deles para que eles não conseguissem mais conversar uns com os outros e parassem de construir aquilo que eles estavam construindo. E o Senhor deu o nome de Torre de Babel. O que significa Babel? Babel significa confusão, significa bagunça, né? Então ali houve uma grande confusão, houve ali uma grande bagunça, algo que o Senhor, ele não queria que tivesse acontecido, mas aí então o Senhor coloca o nome de Babel. Amém? A partir do versículo 10, a descendência de Sem, vai falando aqui sobre toda a descendência, quem gerou quem. Aos 30 anos, aqui no versículo 14, olha, aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, vai dando aqui um grande detalhamento da descendência de Sem. Então aí, na próxima semana, a gente já começa aqui sobre o chamado de Abraão no capítulo 12, também. Na próxima semana a gente já começa no capítulo 12, porque a gente já fecha aqui um raciocínio completo, né? Até aqui a gente veio
até a Torre de Babel, e Abraão e sua família, Abraão e sua descendência, vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Então, assim, é muito extenso. Então, a gente já começa já com um assunto somente na próxima semana. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guiado. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor continue falando aos nossos corações. Senhor, nos mostra aquilo que o Senhor quer e deseja falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue, meu Pai, falando conosco através da Tua palavra, através, meu Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que este estudo venha ficar gravado em nosso coração, venha ficar gravado em nossa mente, meu Pai, para que nós venhamos sempre estar lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe você, abençoe sua família e até a próxima semana.